Olha só, recentemente a apresentadora Fernanda Gentil usou as redes sociais para contar aos seguidores que foi diagnosticada com a paralisia de Bell. A doença apresenta sintomas como dificuldade para piscar os olhos, sorrir ou franzir a testa. A gente vai entender mais sobre esse problema conversando ao vivo agora com a neurologista Lorena Bochenek. Bom dia, doutora! Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar participando aqui com vocês. Doutora, para começar, o que é essa paralisia de Bell? Quais são as causas dessa doença? Bell é o nome da pessoa, do médico que descreveu pela primeira vez a doença. Paralisia é porque realmente paralisa. E o que paralisa? O nervo chamado facial. Nós temos 12 nervos cranianos que saem do nosso cérebro e vão ser distribuídos no nosso corpo. O nervo facial é o sétimo desses 12. E a função dele é inervar os músculos da nossa face, fazendo todo o movimento da nossa mímica facial. E ele também tem uma função da sensibilidade, da gustação da parte anterior da língua e de fazer as lágrimas. Então, quando eu paraliso o nervo, os meus músculos da face que estão ali para fazer a contração e dar a mímica facial vão paralisar. Aí o que acontece? Vai, assim, o nervinho ele sai atrás da orelha, vai dar três ramos, um aqui para a testa, um aqui para essa parte e um aqui para baixo, certo? Então veja bem, se esse nervinho facial está funcionando, ou seja, ele está fazendo o movimento dos meus músculos, e esse nervinho aqui paralisou, o que vai acontecer? Os músculos que estão funcionando vão puxar o meu rosto para um lado. Então, eu vou ficar com uma assimetria da face. A boca vai ficar torta. Eu não vou conseguir fazer o bico vai ficar meio caído. E a testa, ó, a gente faz esse movimento, né? De levantar a sobrancelha. Quando eu estou com o nervo paralisado, eu não consigo levantar a minha testa, a sobrancelha, e a testa não vai movimentar os músculos aqui dessa região. Então, eu vou ficar com a boca torta e não conseguindo levantar. E a pálpebra não vai fechar. Então, eu vou ficar com o olho meio fechado, a boca torta e não consigo levantar a minha sobrancelha, porque o nervo facial paralisou. Doutora, mas essa doença tem cura? Existe um tratamento? Como que funciona? Tá. O nervo ele paralisa geralmente por uma infecção de um vírus, né? No auge da pandemia da Covid, nós tivemos muitas paralisias facial por conta da infecção da Covid. Então, qualquer vírus, ele vai inflamar e aí o nervo é igual um fiozinho. E aí, quando ele inflama, fica igual um fio desencapado, dando curto-circuito. E aí vai paralisar. O que a gente tem que fazer? Imediatamente, primeiro assusta, né? Por quê? Porque é súbito. Então eu estou aqui conversando com você e de repente eu começo a ver que meu rosto está assimétrico, eu não consigo fechar o olho. Aí é súbito. O que a gente pensa? AVC. Por isso que é importante uma avaliação médica, porque sim, o AVC pode dar um quadro semelhante, mas o AVC, essa que é o pulo do gato, vamos assim dizer, ele vai entortar só essa parte inferior do rosto. A testa fica normal, o olho ele consegue fechar. Quando é a de Bell, fica mais estranho, porque é um lado todo da face. E aí o tratamento é a gente desinflamar esse nervo. Então usa alguns remédios no início, por isso que tem que ser uma busca rápida para o médico, porque esse tratamento medicamentoso ele vai ter mais efeito quanto mais precoce ele for utilizado, vai desinflamar esse nervo e depois fisioterapia. A fisioterapia é a parte primordial no tratamento da paralisia de Bell, porque a fisioterapia vai ativar esse músculo a movimentar e fazer com que esse nervo volte a funcionar de forma adequada, voltando à simetria do rosto.
Doutor, então, os principais sintomas é essa mudança no rosto e o médico que deve ser procurado é o neurologista. Justo, isso mesmo. O neurologista, a primeira coisa que ele vai fazer é diferenciar um AVC de uma paralisia de Bell. O AVC é um tratamento de emergência que precisa ser feito aí um protocolo no tratamento de AVC. Quando o médico olha e fala é uma paralisia de Bell, ou seja, o nervo facial foi paralisado só perifericamente, só depois que saiu do cérebro, aí sim vai começar esse anti-inflamatório e iniciar o tratamento fisioterápico. O quanto mais precoce for, mais chance de reabilitação desse nervo e retorno aí da atividade motora dos músculos da face. Por conta dessa paralisação, quais seriam assim os principais desafios que o paciente enfrenta com essa doença, doutora? Primeiro, é um susto muito grande, né? A gente está no nosso dia a dia, é algo que está no rosto, então é um choque muito grande, porque tem aí uma questão narcísica também, né? Vai alterar a nossa fisionomia, vai alterar o nosso rosto, de músculos que estão muito envolvidos com a parte emocional, então os movimentos da nossa face, ele vai transmitir as nossas emoções de raiva, de tristeza, de choro, né? Então, assim, primeiro é um impacto muito grande dessa parte. Segundo, você fica com medo de ser algo mais sério, como um AVC, por exemplo. E terceiro, precisa de uma paciência e de uma disciplina nessa fisioterapia para que esses músculos voltem a funcionar. E terceiro, nós temos um risco, porque lembra que eu disse que o olho não fecha por completo? Quando a gente não fecha o olho por completo, a gente expõe o olho. E isso pode ter um grande risco de fazer uma lesão na córnea por falta de proteção. A gente está a todo momento piscando para lubrificar o nosso olho. E como o facial também, ele age na produção da lágrima, que é o nosso lubrificante natural do olho, vai ficar um olho seco e aí a gente tem um risco de comprometer a parte do olho. Então é importante a fisioterapia o quanto antes, para que esse nervo volte a funcionar e a gente tenha a nossa própria defesa do piscar, usar colírios lubrificantes e quando vai dormir, como o olho não fecha por completo, colocar tampão para que durante o sono o olho permaneça fechadinho para não ressecar. Olha só, doutora, muito obrigada pela participação da senhora, foi muito esclarecedor. Com certeza eu espero a senhora mais vezes aqui no Brasil hoje. Ah, muito obrigada. Obrigada mesmo, porque a informação leva à saúde. As pessoas estão em casa e agora podem perceber na própria pessoa, nos familiares e amigos e propiciar um tratamento adequado. Obrigada. Até mais, doutora.